Graça e paz, irmãos. Boa noite. A gente está vindo de uma jornada intensa e hoje é a última ministração dessa estação. Estaremos de volta aqui, se Deus quiser, em agosto. Mas foram dias muito intensos, produtivos e dias que a gente fica com o coração dividido. Eu estou com muita saudade da minha casa, da minha família, mas ao mesmo tempo eu amo esse lugar, amo essa nação, né? Deus me deu pessoas aqui que são minha família, eu sempre falo isso. E Deus eu acho que o Evangelho é a coisa mais linda que pode existir na face da terra para você viver. Eu tenho família em toda parte do mundo, né? Mas não é não é uma expressão, não é força de expressão, é uma verdade, né? Vim para cá é me sentir em casa, né? E Deus vai acrescentando pessoas nas nossas vidas, né? Eu falei pro Clay ontem. O Clay começou a caminhar com a gente em setembro do ano passado. Parece que eu olho para ele, parece que ele é meu amigo há 20 anos. Né? As coisas que Deus faz no Espírito são tão fortes. Daí a gente fica com o coração envolvido, né? Vontade de voltar para casa, mas com o coração apertado de deixar as pessoas que a gente ama. Mas eu aprendi algo, e a minha esposa sempre fala isso, que a grande recompensa, a única recompensa do Evangelho é Cristo, né? Então, quando a gente descobre a Cristo, você não precisa de mais nada. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com coisas, não tem a ver com milagre, não tem a ver com bênção, é Ele. E Ele está distribuído no seu corpo, que é a igreja. Então, quando você consegue ver uma porção de Cristo em cada pessoa, você vai sendo enriquecido. Tem pessoas que entram num lugar de tanta soberba que elas acham que são autossuficientes, elas nunca crescem. Porque cada um de nós carrega uma medida. Quando eu reconheço a medida que você carrega, né, eu venho aqui, não é só para dar, eu venho aqui e eu recebo de cada um de vocês amor, carinho, aprendo, né? Ouvindo você, sua família hoje, aprendo com a história de vocês e tudo isso vai te enriquecendo. Você quer ver uma pessoa que você não tem nada para aprender é quando ela é tão orgulhosa que ela acha que só ela tem para dar. É só orgulho, não é? A vida de Cristo produz em nós a humildade suficiente para ouvir e aprender de todo mundo. Eu sou engenheiro civil e as grandes soluções que eu sempre tive em projetos grandes que eu conduzi na minha vida, parece brincadeira, mas eu consegui essas soluções ouvindo por 2 ou 3 vezes um servente de obra, servente de pedreiro. Então nós tínhamos que arrumar uma solução para um prédio de 3 subsolos que a gente não conseguia escavar porque tinha passava um leito de água embaixo, começava a escavar, a água subia e chamava geólogo, chamava assim o quê? O cara que empurrava o carrinho de pedreiro. E isso é o bom de você tratar bem e respeitar todo mundo. O cara que empurrava o carrinho de massa pro pedreiro passou perto de mim e falou assim: doutor, eu acho que eu tenho uma ideia. O pedreiro falou para ele: cala a boca, rapaz, você tem uma ideia? Eu falei: não, deixa eu ouvir ele. E o rapaz, em 5 minutos, me deu uma ideia que foi a solução para o subsolo daquele prédio. E assim, eu vejo que Jesus também, ele caminhava e ouvia. Por mais simples que fosse a pessoa, ele parava para... Qual de um ministro famoso do Evangelho pararia num posto com uma samaritana hoje? Uma mulher casada com 5 divórcios nas costas, ele parar e começar a ouvir aquela mulher. Existem características na vida de Jesus que elas se perderam no Evangelho que a gente vive hoje. Existe uma teoria que já não carrega mais vida. A gente parece que só tem para ouvir aqueles que têm algo que parece que são... E não é isso, na simplicidade da vida. Às vezes você ouvindo uma criança, você está ouvindo Deus falar. E nesses encontros, teve um encontro que me chama muita atenção, que é Jesus com o jovem rico. Esse encontro, para mim, ele ensina um monte de coisa. Porque você sabe que Jesus viveu na antiga aliança. Todos os dias de Jesus sobre a face da terra foram a antiga aliança. Ele veio cumprir a lei. A nova aliança só inicia a partir da cruz, do sangue derramado, que o véu foi rasgado e deu acesso a todos. Então Jesus vive todos os dias ainda debaixo das regulamentações da antiga aliança. Amém? Então ele encontra um homem que cumpria todos os requisitos da aliança vigente, que era aquele jovem rico, né? Então ele chega diante do Senhor e fala assim: bom mestre, né, o que eu posso fazer para te seguir? Daí Jesus já está uma lapada nele, não me chama de bom.
Eu fico imaginando para um jovem que é cumpridor da lei, um menino bom, chama ele de bom mestre, ele fala, não me chama de bom. Você já fala assim, nossa, que grosso, por que ele mesmo me chama de bom? Vou chamar do quê então? E daí Jesus começa já a explicar uma coisa. Quando você está debaixo da lei, o teu entendimento de bom é muito frágil. Porque para a lei, ser bom é você cumprir coisas. E Jesus está falando, você não sabe nem o que é bom para me chamar de bom. Bom não é aquilo que produz benefício pessoal. Não é você fazer coisa certa. Bom é o que finaliza algo. Eu ainda não fui para a cruz, eu não posso ser chamado de bom. Por isso que Deus chamava de bom toda vez que ele terminava um dia. Concluiu, viu Deus que era bom. Se você não conclui coisas na sua vida, não tem nada de bom. E a gente tem uma tendência de chamar de bom aquilo que nos faz benefício, porque é uma visão adâmica da vida. O que é a visão adâmica? Egoísta. Ah, eu acho a Nancy super legal porque ela trata bem de mim. É a minha visão egoísta de ver. Jesus fala assim, você não tem condições de me chamar de bom porque o seu entendimento de bom é frágil. Daí ele falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa, agora eu vou te responder. Você quer me seguir? Então faz o seguinte, você precisa cumprir a lei. A gente tá, é o protocolo dessa estação. Só que Jesus estava na antiga aliança transicionando o povo e a mentalidade para a nova. Então ele estava conduzindo as pessoas para prepará-las para a nova ainda na velha. Olha que desafio. Um pessoal que vem tudo com uma mente quadrada, ele tinha que cumprir isso, não podia ser contra, mas tinha que preparar eles para a nova. Então Jesus, naquele momento, esse momento dele com o jovem rico é um momento chave nessa transição. Porque era um cara que cumpria a lei. E Jesus está falando para ele assim, ó, a gente está entrando numa nova estação que se você quiser me seguir, não é suficiente só cumprir a lei. A lei serviu até agora, mas você quer me seguir? Você vai ter que ir além. Ah, o que eu tenho que fazer? Vende tudo que você tem. Deixa eu te perguntar, você acha que Jesus tinha problema com dinheiro? Jesus se incomodava pelo fato dele ser rico? Jesus não gosta de gente rica? Era isso que está aqui no texto? Não. Qual era a questão de Jesus? Era transicionar aquele rapaz de uma mente de antiga aliança e prepará-lo para uma mentalidade da nova aliança. A antiga aliança, ela tinha como resultado visível sinal de bênção. Por quê? Se atentamente observares todos os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti. Ou seja, quando você viu uma pessoa cheia de coisas, você fala, esse cara é abençoado. Então, olha como essa mente percorre a igreja hoje. Como a falta de entendimento de nova e antiga aliança mescla isso hoje. Então Jesus falou assim, você acha que você é abençoado por causa de tudo que você tem. Vende tudo, porque a gente está indo para uma estação que a realidade da bênção é algo no espírito, não tem mais a ver com o que você tem. Então você não pode mais respaldar a sua imagem, a sua reputação, naquilo que as pessoas olham que você tem e falam, que rapaz abençoado. Olha para um pastor e fala assim, esse pastor é uma bênção, olha o tamanho da igreja dele. Isso acabou na antiga aliança. Agora Deus nos vê pelo Espírito e Ele está muito mais preocupado com a intenção do teu coração do que aquilo que você mostra de visível. Então o problema de Jesus não eram os bens do cara, era ele apoiar nos seus bens a sua bondade. Até hoje, nós temos na época da igreja, que está na nova aliança, pessoas vivendo para apresentar um contexto de bênção que não vive. Então eu tenho que sustentar a aparência de uma família boa, porque eu sou pastor de uma igreja. Então eu sento meus filhos na primeira cadeira, sento com a minha esposa, dou uma risadinha no culto, dou a mão para ela, mas eu chego em casa e não tenho relacionamento. Eu chego em casa e já estou separado há muitos anos. Meus filhos já não se falam, mas na frente da igreja eu mantenho uma aparência porque eu ainda vivo numa ideia de que a bênção é algo que eu apresento de forma visível. E essa mentira ainda percorre muito das nossas igrejas, porque a gente não tem a consciência que se a gente tem um encontro com Cristo, a realidade da transformação é no Espírito. Então, o que representa as finanças na nossa aliança? O termômetro da onde está no nosso coração. É o termômetro da onde está o teu coração. A maneira como você lida, se você me apresentar o quanto você lê da Bíblia, eu vou saber pouco da tua espiritualidade. Mas se você me apresentar a fatura do teu cartão de crédito, eu sei se você é espiritual ou não. Aonde que você gasta o teu dinheiro? Aonde você investe o que Deus quer te dar?
Aonde você deposita as suas riquezas? Era essa a questão de Jesus com o cara. Não tem problema você ter as coisas, você tem disposição de não viver a partir da reputação que elas te dão? E ele sai triste. Agora eu vou falar uma coisa aqui, que alguns estudiosos, assim, os rodapés dos estudos, falam, não tem, a gente não pode falar que isso é verdade, mas tem bastante gente que acredita nisso, que esse homem saiu desconsolado da conversa com Jesus. E de repente nós vemos num momento da história surge alguém que é chamado de filho da consolação. Quem era chamado de filho da consolação? Barnabé. E Barnabé foi conhecido por alguém que vendeu tudo e colocou aos pés de Jesus. Sabe o que muitas pessoas falam? Que aquele jovem rico que saiu desconsolado ficou com aquilo na cabeça, mas ele amava tanto ao Senhor que ele voltou, vendeu tudo e os discípulos apelidaram ele de Barnabé. Cara, aquele cara que antes saiu desconsolado agora se tornou filho da consolação. Então existe esse estudo que fala que por que os discípulos, porque Barnabé era um apelido, não era nome, por que chamavam ele de Barnabé? E por que ele vendeu tudo? Fala que ele vendeu suas fazendas e pôs aos pés de Jesus. Porque ele entendeu e teve a coragem de sair daquela realidade visível e encontrou consolo em Cristo. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque hoje pode ser uma noite para você disso, de sair da aparência que não produz consolo, que produz, na verdade, uma frustração, um evangelho que não funciona, que pode ser que você esteja há anos. Aquele cara estava há anos construindo uma reputação que não trazia vida. Quando ele é confrontado, ele sai num primeiro momento e fala assim, cara, que palavra dura que ele me deu, mas ele volta. Ele volta, vende tudo e fala, é isso que eu quero. Então nessa noite pode ser uma noite para você que está aqui, de uma decisão. Eu não quero mais essa realidade de uma aparência visível, eu quero o consolo do Espírito para viver uma nova realidade. E para isso eu estou disposto a me render. Sair de uma mentalidade mesquinha, de acúmulo, e viver a partir de um coração generoso e doador. Então nesse momento eu queria te convidar para que a gente pudesse separar os nossos dízimos, as nossas ofertas, né, como uma expressão de gratidão. Eu entendo que a gratidão, ela precisa ser expressada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você imagina aqui alguém que você ama muito e que você fala assim, nossa, eu amo tanto essa pessoa, ela só não sabe porque eu não expresso. Tem sentido isso para você? Hein, Carla? Você fala assim, ó, eu amo tanto o Clay, mas eu não falo, eu não expresso. Existe gratidão, amor sem expressão? A expressão da nossa gratidão a Deus é generosidade. É a maneira que se expressa isso. É quando você pega e fala assim, eu sei que o que eu recebo vem de ti. Então nessa noite a nossa oferta, o nosso dízimo, precisa ser não um ato mecânico, mas uma expressão de gratidão. Eu sou grato e por isso eu quero expressar essa gratidão ao Senhor. Amém? Todos já tomaram seus... Amém. Eu pensei que eu estava no Brasil e eu ia falar assim, se você quiser fazer o seu Pix, o seu QR Code está aqui na tela. Amém. Não orei ainda, irmã. Está precipitada, hein, irmã? Senhor, nós te damos graças nessa noite, a alegria de estarmos família, reunidos no teu nome, como corpo de Cristo, do qual tu és o cabeça. E nós queremos expressar nossa gratidão através dos nossos dízimos, nossas ofertas e primícias. E eu quero declarar, Pai amado, que essa noite seja também uma noite de consolo aos nossos corações. Que à medida que nos rendemos e nos entregamos, possamos receber de ti a vida, a graça e a maior recompensa que é a vida de Cristo em nós. Amém. Amém. Pode trazer teu dízimo, tua oferta. Amém. Ah, que legal que você chegou. Ela faz ao contrário, né? Da outra vez eu cheguei, eu ia pregar, ela saiu. Agora eu vou pregar, ela chega. A Kaori tá... Mas, irmãos,
A gente está esse ano com uma palavra profética lá no Ministério Sonho de Deus, que é expressar a Cristo. Essa palavra profética desse ano. Mas no ano passado, nós tivemos uma conferência que sempre encerra o ano para mim, que é a conferência do Aljava, onde todos os pastores que caminham conosco vêm de tudo, e a gente foi com uma caravana o ano passado do Japão. Né? Foi desde japonês, pastor Bungo, foi Clay, foi Carla, Roberto, Nancy, pastor Luiz Carlos, Margarida. Foi uma conferência, foi uma caravana do Japão. E gente de tudo quanto é lugar, né? Tava o pessoal da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil, de Manaus a Rio Grande do Sul, tava a galera toda lá. E quando nós estávamos no último dia da conferência, que todos os anos nessa conferência, Deus me dá uma palavra que me conduz para cuidado dos pastores que a gente vai trabalhando na conferência. E a palavra da conferência no ano passado foi a palavra se, de ver. Né? A gente trabalhou muito o contexto de abrir os olhos do Espírito para enxergar pelo Espírito e não a partir das realidades que são visíveis, como o apóstolo Paulo diz. Foi a base do que nós trabalhamos no ano passado. E quando eu estava no último dia da conferência, eu ouvi o Senhor falar para mim claramente, porque eu já sabia que a palavra do ano seguinte no sonho de Deus era expressar Cristo. E o Senhor falou para mim assim: você precisa entender que a expressão de Cristo completa só vem através de famílias apostólicas. E daí eu comecei a perceber que aquilo era mais do que uma palavra para mim. Aquilo ali de fato era a palavra que ia guiar o Aljava. Porque eu tenho hoje a responsabilidade do cuidado de pastores de diferentes lugares do mundo. E eu percebo que isso é um ataque muito violento à igreja, a vida e a realidade de pastores que têm uma mensagem, que amam a Deus, mas que as suas famílias não vivem a realidade da palavra que eles creem. Há um descompasso entre a família pastoral e a igreja. Né? Os filhos, os casamentos, parece que eles não estão andando na mesma linha que a própria fé do pastor. E a expressão de Cristo só pode ser genuína para o mundo quando ela se torna uma verdade dentro de casa. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a desenvolver essa palavra, e quando o apóstolo Hélio me pediu para ministrar no Sonho de Deus, a minha primeira palavra no Aljava esse ano foi sobre famílias apostólicas. E é sempre, a gente fica sempre dividido, estamos lá ministrando no Aljava e sabendo que alguns filhos estão aqui de longe, né? Então eu ministrei lá, sei que alguns de vocês ouviram, mas como a gente está aqui pessoalmente, eu queria reforçar esse princípio, esse fundamento, para que vocês possam trabalhar sobre ele esse ano. Esse vai ser o tema da conferência esse ano. Mas eu não quero que seja o tema de uma conferência, eu quero que quando a gente chegue na conferência, ela seja a expressão de tudo que a gente voltou a ficar atento. Então e uma das coisas que foi muito forte para mim quando Deus falou, porque vocês sabem disso, até para não ser pesado a igreja, eu costumo sempre viajar sozinho. Porque o custo de você ir com mais alguém, às vezes sobrecarrega, eu me preocupo muito com isso. Eu durmo onde eu posso dormir, eu como onde me dão para comer, eu não tenho frescura. Né? E eu não quero ser pesado a igreja. Mas Deus falou assim para mim: você vai ver que no próximo ano a sua família junto precisa estar presente em alguns lugares. Eu falei: Senhor, mas como que vai ser isso? Primeiro que é difícil sair todo mundo junto. A Bruna está fazendo uma faculdade de medicina, o Caio está para se casar, a Leila não sai de preocupação com a Bruna. Daí começa o ano, eu estava no período de férias que eu separo em janeiro, me liga um pastor dos Estados Unidos e fala assim: ô Cristiano, nós vamos ter a conferência aqui de aniversário da igreja e Deus colocou no meu coração em oração que você tem que vir pregar aqui. Eu falei assim: nossa, meu irmão, eu gostaria muito, mas janeiro, esse mês é o mês que eu tiro de férias com a minha família. Tava até dezembro na conferência, eu tenho que ter um tempo com eles e eu não tenho condições. Ele falou: não, mas eu gostaria que você viesse com a sua família. Eu falei assim: seria um prazer, eu até iria, mas fica muito puxado, né? Ele falou: não, Cristiano, você não está entendendo, eu estou convidando você para vir, você e a sua família, a gente vai custear toda essa viagem. Eu falei: eu e a minha família? Ele falou assim: porque Deus nos deu uma palavra sobre a vida de Cristo a partir da família, e eu quero que a tua família venha ministrar. Eu falei: meu Deus. Eu falei assim: posso te falar uma coisa, pastor? Deus falou para você a mesma coisa que ele falou comigo. Eu nem falei com eles ainda, mas pode confirmar a minha ida. E quando a gente acabou a conferência em dezembro, tinha acontecido uma coisa interessante, que é um ano para a gente de muita transição. O Caio se casa agora,
A Bruna, por causa da faculdade, vai ter que se mudar para outra cidade. Então, da noite pro dia, eu tô vendo a minha casa. O pessoal fala da síndrome do ninho vazio, né? Os dois voando. E daí a Leila falou assim, amor, a gente podia fazer uma viagem em família, né? Antes desse ano, né? Eu falei, Leila, sem condições. Financeiramente, porque assim, quando ela fala vamos fazer uma viagem em família, não é para Ubatuba. Não é pra ir pra praia ali. Ela tava querendo fazer uma viagem pros Estados Unidos. Eu falei assim, você sabe quanto que fica pra gente ir todo mundo pra lá? Eu tô ficando feliz que o Caio vai casar, que agora ele paga o boleto dele. Mas ela falou assim, queria muito. Eu falei assim, ó. E quando eu falo isso, é sempre eu falei assim pra ela, então ora, porque... Mas não tem outra. Se eu ponho ela pra orar, Deus atende ela. Com ela é diferente. Eu acho que eu tenho que pedir pra ela interceder mais por mim. Quando ele me liga e fala isso, e ele ainda falou assim, Cris, se você quiser eu compro a passagem só para uns dias antes para vocês desfrutarem aquele um tempo. Ele pagou a passagem da minha família inteira, pagou o hotel, hospedagem, alimentação e a gente ainda foi uns dias, passeamos nos Estados Unidos, tivemos um tempo em família maravilhoso, ministramos na igreja como família e eu entendi que a primeira ministração minha do ano foi uma primícia. A primícia minha do ano ministrando foi em família. Né? Isso para mim me trouxe ainda mais convicção da força que tem uma família demonstrando a Cristo. É diferente de uma pessoa sozinha, porque tem coerência, tem vida. Você olha e fala assim, existe uma verdade. O que está acontecendo na vida dele se reflete na esposa, se reflete nos filhos. Você tem mais autoridade para você produzir transformação na sociedade. A gente vive hoje no Brasil uma crise de credibilidade como igreja. As pessoas não acreditam mais na igreja, porque os pastores estão se separando, os filhos de pastores não querem ir mais na igreja, estão todos envolvidos em escândalos dos mais diversos possíveis. Então, se nós não tivermos uma família que expresse a Cristo, a gente está falando o seguinte, o evangelho não faz sentido para nós. A gente ama Jesus, mas a gente está se separando no casamento. A gente ama Jesus, mas os nossos filhos estão perdidos. A gente ama um Jesus que não funciona. E isso tem que gerar em nós uma indignação. Não é culpa. Eu não quero trazer para ninguém culpa, peso. O que eu estou errando? Não é isso, é uma indignação. O que eu posso fazer para que essa verdade se realize na minha vida? Aonde eu posso estar falhando? Aonde a minha vontade pessoal está acima da vontade de Deus na minha vida? Porque é aqui que as coisas começam a ter problema em família. Então, nós precisamos entender que o que modela uma sociedade não é a palavra que a gente ministra no púlpito. A palavra do púlpito pode modelar a igreja, mas o que modela na sociedade é o testemunho de uma família. Não é de uma pessoa, de uma família. Porque as pessoas nos observam, irmãos. Eu já falei isso algumas vezes. 5 anos atrás eu comecei a treinar num box de crossfit lá em Taubaté. Eu ia sozinho lá no treino. De repente, meu filho começou a ir comigo. De repente, minha filha começou a ir comigo. E de repente, a Leila começou a ir comigo. Nós 4 começamos a ir treinar. Sabe o que as pessoas falavam? Que diferente, essa família toda anda junto. Eles achavam estranho. Passou um tempo, a mãe do dono do box, que é uma japonesa, como Deus me cerca, uma mulher messiânica, toda mística, ela olha para mim e fala assim, Cristiano, você sabia que eu tenho percepções espirituais? Eu falei, nossa, eu falei, é mesmo, assim, as pessoas entram aqui para treinar e eu tenho a percepção do cheiro. Eu falei, que cheiro que a senhora sente? Ela assim, tem umas que eu entro e vejo cheiro de charuto, sinto cheiro de charuto. Outras elas entram e sinto cheiro de flor. Eu falei, bem, né? Eu tava quase falando assim, tá amarrado, né? Mas, e daí eu falei pra ela assim, e quando eu entro, que cheiro que a senhora sente? Ela riu e falou assim, você sabe por que eu tô falando com você? Exatamente por isso. Porque quando você entra, sempre que você entra eu vejo uma luz muito forte e eu não consigo te discernir. Eu sei porque a senhora não consegue me discernir, porque a palavra fala que quando nós estamos cheios de Cristo, a gente discerne a tudo, mas não somos discernidos por ninguém. Ela falou assim, é mesmo? Eu falei, quem carrega Cristo é um mistério. Ela falou assim, você sabe que eu acho que o meu filho está precisando disso. O dono do box do CrossFit. Daí eu marquei um café com ele e falei, sua mãe falou que você está precisando de mim. O dono do box. A gente tomou um café, o Felipe e a conheceram ele. O ano passado eu batizei a família dele inteirinha.
Os filhinhos dele estão estudando na escola C. Hoje, o sócio dele no box está fazendo o Man Network lá, o curso de homens que a gente tem. Devem ter pelo menos umas 15 pessoas do box do CrossFit frequentando a igreja. Eu nunca entrei lá evangelizando. Eu nunca entrei lá dentro com uma camisa Jesus te ama. A expressão de Cristo, ela fala quando as pessoas olham para a tua vida e falam assim, eles são diferentes. Não adianta você ter uma teoria do evangelho. Não adianta você ter um discurso evangélico. O que acontece é que a força que você carrega está na vida de Cristo que se expressa como verdade através principalmente do que você vive em família. Porque é na família que nós temos o primeiro teste de que o evangelho está funcionando na nossa vida. Se você na sua família não consegue viver o perdão entre a esposa e o marido, como que você vai falar de perdão? Eu estava conversando esses dias, aconselhando o Felipe, falando com o Roberto também. Cara, o perdão não é uma teoria. Na minha vida, quantas vezes Deus me levou a pedir perdão para Leila sem eu ter feito nada? A grande maioria. Na minha cabeça eu estava assim, não errei. Mas o Senhor falou, vai e pede perdão. Por quê? Porque eu não posso ficar esperando do outro e manter um relacionamento quebrado, achando, não, eu tenho razão. Fica dois bicudos, um pro lado pro outro, esperando. Falei, não, vai lá e quebra. Isso foi trabalhando em mim humildade. Isso foi trabalhando em minha consciência, que às vezes, por causa do Senhor, eu com humildade me aproximo de ti, ainda que eu acho que eu tenha razão, porque é mais importante a gente estar junto do que a minha opinião. Deus foi trabalhando em mim o entendimento que o meu direito é não ter direito algum. Eu estou aqui para servir pessoas. Aonde que Deus trabalha isso? Na minha casa. Eu não posso ser um cara rápido para perdoar as pessoas e demoro para perdoar minha esposa. Não faz sentido. Eu não posso ser um cara que tenha humildade se eu falo mais forte com o Roberto de pedir perdão, mas se eu falo mais forte com a minha filha, não peço, não, eu sou o pai. Quantas vezes eu cheguei para a Bruna e falei, me perdoa, filho, o jeito que eu falei com você. E estava corrigindo ela, como um pai, mas achei que me excedi. Então, em casa é onde você vai vivendo a prática do evangelho, que quando você está naturalmente num restaurante, numa academia, aquilo se expressa como vida, as pessoas olham, as pessoas observam, as pessoas são atraídas pela vida de Cristo que a gente vive. Ainda que a gente não perceba, nós temos uma responsabilidade, principalmente como homens, de construir um ambiente de preservação da nossa família. Nós temos que lutar por um ambiente de preservação. E aqui eu quero falar algo para vocês, todos os homens aqui, pais de família. Né? Eu acho que todos os homens que estão aqui são casados, com exceção do RD. Mas todos nós temos uma responsabilidade de lutar para preservar o ambiente familiar. Ainda que não esteja na nossa mão o poder de transformar os nossos filhos. Não está na nossa mão. A gente falava sobre isso, Clay. Eu tive uma experiência na minha vida que o meu filho com 16 anos, a gente ensina sobre corte na igreja. De se preparar para o casamento sem ter relação, sem estar se beijando, para que você tenha um conhecimento mais maduro. Quando meu filho estava com 16 anos, ele falou, não quero fazer corte, eu vou namorar. Eu falei assim, olha, não acho que é o melhor caminho para você. Ele falou, mas eu quero. E daí para eu ser coerente, né, como você falou, para eu ser coerente, eu falei, tá bom, eu não vou te impor. Né? E outra coisa, eu não vou esconder da igreja. Né? Eu não quero posar de família perfeita. Então meu filho sentava na frente da igreja com a namorada dele do lado e eu falava, eu acho que a melhor coisa que você jovem pode fazer hoje para o seu casamento é corte, ainda que o meu filho não queira viver. Pronto. Se você vai falar mal de mim, eu já estou falando aqui, ó. Ele não quis. Ele não quis. Eu estou ensinando para ele. Acabava. Agora tem pastor que esconde o erro dos seus filhos por causa de vergonha. Eu falei, não. Eu estou enfrentando uma situação que o que eu estou falando para ele não está me ouvindo. E acabou. Eu não tenho poder de transformar e de tomar a decisão para ele. Deus não tem neto, Deus tem filho. Ainda que eu tenha tomado uma decisão por Cristo, meu filho tem que escolher o que ele quer da vida. E nós precisamos entender até onde vai a nossa responsabilidade como pai. Senão a gente começa a se culpar pelas decisões erradas que eles tomam. Qual é a nossa responsabilidade? Ter um ambiente de preservação, de pureza e coerência dentro de casa. Essa palavra que você falou para mim, eu amo. A responsabilidade de ser coerente.
Agora, nós não podemos assumir sobre nós uma responsabilidade maior do que essa, porque a decisão é individual. E para isso eu vejo uma história que me chama muita atenção, que é a história da vida de Noé. Noé era um cara coerente. O que ele pregava, ele vivia. A palavra de Deus diz que ele recebe uma palavra de Deus que ia vir chuva, um dilúvio. Não havia chuva ainda sobre a terra. Ele acreditou. Ele acreditou de uma forma que ele passava o dia por décadas profetizando. Vai chover, vai chover. O povo falou, cara, esse cara é louco. Se nunca havia chovido, eu acho que quando ele falava vai chover, tinha gente que perguntava, o que é chuva? O que esse cara tá falando? Daí ele tinha que explicar, eu acho, né? Ah, vai cair água do céu e vai inundar tudo. Os caras falam, esse cara... E ele passou décadas falando de uma coisa que as pessoas não entendiam. Todos os dias. Acreditando que Deus falou para ele ia se cumprir. E não era mais acreditando. Era além disso. Porque ele pregava e à noite ele construía a arca. Era mais doido do que você pode imaginar. Ele não só pregava, mas ele vivia acreditando naquilo que ele pregava. Você acredita no que você prega? Eu tenho um mestre que caminha comigo. Vocês conheceram quem foi para Taubaté, o mestre Léo, que é o responsável dentro do Aljava pela área de cuidado emocional dos pastores. O Léo vive em Portugal. E ele é um mestre na palavra, um estudioso das escrituras. Ao ponto do cara quase perder o casamento porque ele ficava 12 horas por dia estudando a Bíblia. Quando eu o conheci, a letra estava matando ele e matando o casamento dele. Estudava. O dia que eu fui pregar na igreja dele, eu me lembro que ele me convidou, que eu cheguei. Eu não conhecia ele direito. Ele falaram de mim para ele, a esposa dele me viu e falou assim, e você precisa convidar esse cara para vir aqui. Daí eu chego na igreja dele, vai me buscar no aeroporto, eu desci do aeroporto, eu não sou muito de palavra profética, mas naquele dia Deus me deu uma palavra. Ele desceu, eu pus a mão no peito dele. Puf, comecei a profetizar, ele caiu duro no aeroporto. Caiu no chão do aeroporto. Eu falei, nossa, eu matei o homem, porque ele caiu duro, né? Daí ele levantou e falou, caramba, Cris, eu nunca senti isso na minha vida. Daí eu falei assim, Deus está te derrubando da sua soberba. Quando ele levantou, eu preguei na igreja dele, acabou, ele falou assim, cara, eu estou precisando de um pai. E ele começou já caminha comigo há 12 anos. Nessa última viagem que a gente fez do Aljava pela Europa o ano passado, eu pus bastante ele para falar. E um dia ele estava falando, ele falou assim, eu nunca tinha ouvido ele falar isso, ele falou assim, quando eu conheci o Cristiano, eu vivia uma fase que eu tinha uma agenda lotada de pregação. O mais interessante dessas pregações é que eu pregava, eu sabia tudo o que falar, eu sabia o que mexer. Eu não sei se você fica brincando, criança está me distraindo. Eu sabia tudo o que ia falar, entendia tudo o que ia falar, mas tudo que eu falava eu não acreditava. Eu não acreditava mais no que eu pregava. Eu chegava no quarto do hotel depois do culto e falava assim, eu não acredito no que eu falei. Então, o que eu estou falando para vocês não é uma força de expressão. De fato, hoje tem muita gente pregando algo porque sabe pregar, aprendeu a pregar, entende a Bíblia, mas não acredita mais. É possível você estar frequentando a igreja, inclusive ser um pregador do evangelho e não acreditar no que você fala? É possível. Mas Noé não era assim. Ele pregava e acreditava ao ponto de ser doido, de construir um barco por causa de uma chuva que ia vir que nunca tinha vindo. Se Deus te falasse isso hoje, você acreditaria? Você faria? Eu me lembro, eu contei essa história, acho que foi no Hub, não sei que dia, eu falei esses dias agora, com 19, 20 anos de idade, tô saindo para jogar bola, tinha um pastor que foi pregar lá no Brasil, na minha casa, estava hospedado pelos meus pais. E para resumir a história, ele falou assim, eu vejo você pregando o evangelho em todo mundo. Eu falei, amém, eu creio. Ele falou, você não crê. Nossa, parecia Jesus com o jovem rico, porque eu te chamo de bom, você já me dá uma... Por que eu não creio? Você sabe falar inglês? Eu falei, não. Você sabe falar espanhol? Não. Quem crê caminha sobre a palavra que recebeu. Daí era sábado. Na segunda-feira eu tinha me matriculado no inglês e no espanhol. Então as pessoas me vêm pregando em inglês e espanhol, falam, que bênção, Deus te deu esse dom. Deus me deu esse dom? Não, Deus me deu esse mandamento. Até hoje eu estudo inglês. O ano passado eu fui convidado para pregar em Dallas, no Texas. Você já viu o inglês do texano?
Eu passei 2 meses estudando só a palavra que eu ia pregar com o professor. Então para mim eu não recebo um download, exige sacrifício da minha parte. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: Deus nos dá palavras que requer de nós comprometimento de mudança. Eu posso vir aqui e falar assim: olha, Deus está nos falando que esse é um ano de famílias apostólicas. Se sair daqui, entrou por aqui, saiu por aqui. Não sei se isso é comigo. É sempre assim. A gente acha um monte de desculpa para não pôr em prática o que Deus está falando. Se você está aqui nessa noite, Deus quer falar sobre isso com você. Amém. Faça o que você quiser com isso. Eu estou fazendo o meu papel. Você está aqui porque Deus te trouxe para ouvir que a tua família precisa expressar Cristo. E o que é da tua parte de responsabilidade de corrigir para que isso aconteça, você tem que fazer. Se você sai daqui e não fizer hoje, você não é mais inocente no assunto. Porque Deus te trouxe aqui para entender que você precisa fazer. Amém? Amém? Então nós precisamos entender que a história de Noé nos traz um exemplo disso. Um homem que foi coerente porque ouviu, não só ouviu, falou do que ouviu e ainda trabalhou em cima daquilo que ele estava falando. Porém, a chuva veio. A chuva veio. Ele entra na arca, a sua família entrou na arca, a sua família participou de tudo. Então ele tinha uma família que viu o pai profetizar, que viu o pai trabalhar, que se cumpriu. Pô, você imagina? Caramba, meu pai falou que ia chover, choveu. Falou que iam construir um barco, que o barco ia nos salvar, e nos salvou, estamos aqui. Todos eles vivenciaram, eles viram com os olhos, eles participaram. Mas quando as águas baixaram, eles desceram do barco. Tinham 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os 3 estavam no mesmo ambiente. Os 3 viram as mesmas coisas. E os 3 viram a nudez do pai. Os 3 viram que o pai falhou. Você pode ter uma experiência na tua vida que o teu pai falhe. A questão não é um pai falhar, é como você reage na falha de um pai. A questão não é você ver um erro dentro do contexto do evangelho, é como você se comporta a partir disso. A questão não é ter um ambiente de família cheio da presença de Deus. É como filho o que eu decido para minha vida, porque a gente às vezes se cobra muito como pai de construir um ambiente perfeito e se cobra e se culpa quando um filho faz escolhas erradas. A família de Noé tinha um ambiente perfeito. E mesmo assim, Cã escolheu expor a nudez do pai. Ou seja, as nossas escolhas, elas não estão vinculadas à perfeição de um ambiente. Não se cobre como pai e mãe de ser perfeito e não se culpe se o teu filho toma uma decisão, porque não é a tua perfeição que muda, é o Senhor que transforma. É o Espírito que convence o homem, não somos nós. Agora, isso não nos exime da responsabilidade e da coerência de um ambiente. Porque assim, eu estou falando dentro de um contexto de coerência, porque se a sua vida é uma vida incoerente, daí provavelmente você está criando um trampolim para o teu filho ir para fora. Agora, se há coerência, mesmo, o que eu estou querendo dizer é que mesmo na coerência, pode ser que você veja um ambiente onde tua esposa, o teu esposo, os teus filhos tomem decisões erradas e a gente não está livre disso. O que a gente tem que ter clareza da nossa responsabilidade diante do Senhor. Naquilo que cabe a mim, eu luto pela minha família até o final. O que eles vão fazer com isso é problema deles. Todos nós temos uma consciência e uma responsabilidade individual diante do Senhor. Então a gente precisa entender o seguinte: primeiro ponto, ambiente não gera mudança. Os filhos de Noé viveram dentro desse mesmo ambiente, protegidos, santos, separados do mundo, porque a arca era um símbolo da igreja. Mesmo assim, entre eles tinha alguém que saiu com o mesmo coração que entrou. Pode ser que você esteja frequentando a igreja, participando de um ambiente puro, santo, mas você está com o mesmo coração que você chegou aqui. Pergunta para quem está do teu lado, por favor, como está o teu coração desde que você conheceu a Cristo? Como está o teu coração hoje? Isso desmonta aquela ilusão de que um isolamento, disciplina externa, experiências intensas podem produzir por si só transformação interior. Não adianta você se isolar num monastério budista, eu vou me espiritualizar. Não, não é o isolamento, não é o ambiente, não é o local. A espiritualidade, a transformação interior é outra coisa. A Escritura é coerente.
O problema do homem não é o meio. O problema do homem é o coração. Você pode estar cercado, você pode estar dentro da igreja, você pode frequentar ambientes, mas se o teu coração não se transforma, a busca de Deus, irmãos, a busca de Deus em toda a história sempre foi por coração, não foi pelas tuas mãos, não foi pelo teu trabalho, não é pela tua habilidade. Você pode tocar violão, você pode ter um microfone na mão e ser um eloquente pregador, você pode ter carisma. Tem muito pastor sustentando o ministério no carisma. O cara é carismático, atrai pessoas. Isso não é sinal de favor de Deus. Você pode ser uma pessoa que cante, tem uma voz maravilhosa, e daí você canta no domingo, mas a mesma boca que canta no domingo fala um monte de besteira na segunda. Não é disso. Deus está olhando o teu coração. Sabe, esse ano passado lançou aquela série Davi na Amazon, não sei se vocês viram. E um texto que eu estou cansado de ver na Bíblia, que está em Atos. Na hora que Davi vai para a guerra com o gigante, eles reproduzem na série esse momento e soltam esse versículo na tela, assim, puf. Cara, mas aquilo entrou que nem um carimbo no meu peito, assim, fez assim, puf. Eu fiquei com aquele texto o ano inteiro passado. E eu chorava lendo aquele texto. Acho que é Atos 13. Eu acordava e repetia aquele texto colocando o meu nome. Porque a Bíblia fala assim: encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, capaz de fazer toda a minha vontade. Esse texto eu acordava e falava: Senhor, eu quero que o Senhor fale isso de mim. Encontrei no Cristiano, filho do apóstolo Hélio, porque Deus não olha ninguém que esteja desprovido de paternidade. Deus encontrou em Davi, filho de Jessé, porque Davi sabia ser filho. Jessé chama todos os irmãos para a guerra e deixa Davi. Fala: mas eu quero ir para a guerra. Homem vai para a guerra, não, você vai ficar aqui. Ele era obediente, cara. Obediente. Pensa no moleque obediente. Pô, mas eu quero ir para a guerra, não, você vai ficar aqui. Ah, agora você tem uma missão. Você vai ser o iFood dos seus irmãos. Vai levar uma lancheira. Cara, a gente olha para isso e passa batido no texto. Pensa numa coisa humilhante. Os homens tudo para a guerra e o cara vai levar lanchinho. Gente, para qualquer homem nesse lugar, todos os homens vão para a guerra. Você vai levar lanche, o que é a imagem que vem sobre você? Vai ser. Eu ia falar uma expressão. É bullying. A belezinha aqui não pode lutar. Leva lanchinho. Cara, todo mundo zoando o cara. Ele chega lá, aquele bando de homem forte, guerreiro, tá sendo afrontado por Golias. Aí, não tem homem aí? Vem pra pau. E os caras tudo, opa, não é comigo, não sei o que. Daí Davi fala: meu, vocês estão deixando esse incircunciso afrontar. Porque o negócio de Davi não era aparecer. O negócio de Davi era o quanto ele amava a Deus. Davi sozinho, lá cuidando das ovelhinhas, ele adorava, ele tinha um coração que amava a Deus de verdade. Outra pergunta que eu sempre me faço, que eu queria te fazer: até onde você de fato ama a Deus? Você está frequentando uma igreja porque se tornou uma prática na sua vida, ou você ama mesmo Ele de verdade? Fecha os teus olhos e eu vou te fazer essa pergunta e responde para você mesmo. Até que ponto você está disposto a ir pelo teu amor pelo Senhor? O que você está disposto a renunciar pelo teu amor ao Senhor? O que você está disposto hoje a mudar se Ele te pedir, porque você ama Ele? Até que ponto você ama a Deus? Até que ponto esse Deus que está buscando um coração agradável pode encontrar isso em você? Ou o seu coração é obstinado e desobediente? Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. O que é um homem segundo o meu coração? Alguém capaz de fazer a minha vontade. Você vive para fazer a sua vontade? Abre os seus olhos, olha aqui para mim. Quais são os teus planos para os próximos meses? O que você tem planejado para a sua vida para esse ano? Quais as próximas decisões que já estão na pauta da sua agenda? Daqui tantos meses eu quero viajar. Eu quero mudar de emprego. Essas decisões são decisões que nasceram em Deus ou em você? Como você toma a decisão na sua vida? Eu estou com vontade disso. Quem vive de vontade vive na carne.
Nós não somos pessoas que nos movemos na nossa vontade. Encontrei em Davi um homem segundo o meu filho de Jessé, homem segundo o meu coração, capaz de fazer a minha vontade. O evangelho não é um Deus para abençoar a sua vontade, é você abrindo mão da sua vontade para fazer a dele. Noé foi coerente, mas ele não tinha na mão dele a capacidade de redenção. Você não tem a capacidade de mudar a história, mas você tem a responsabilidade de ser coerente com a fé que você porta. Você entregou a sua vida para Jesus ou você convidou ele para vir morar na sua? É diferente. Quando eu era criança, eu tinha que ler um livro na escola que era o livro do Pequeno Príncipe. Alguém aqui lembra do Pequeno Príncipe? Tinha um planetinha que ele era o dono do planetinha dele. A gente acha que entregar a vida para Jesus é convidar Jesus para vir morar no nosso planetinha. Ó Jesus, esse é o meu mundinho, agora eu te convido para fazer parte do meu mundinho. Não é isso entregar a vida a Jesus. É você pegar o seu mundinho e entregar na mão dele e falar assim, agora eu vivo o teu mundo. Ele abre a tua mente e fala assim, agora você vai fazer a minha vontade. Você entregou a tua vida, anástrofes da tua vida, psique, para receber de mim vida zoe. Você entregou para mim sua vida comportamental, seus pensamentos para você ter vida no espírito. Essa é a troca que ele propõe. Eu tenho ido em alguns lugares que eu estou levando as pessoas a orar aceitando Jesus de novo. A sensação que eu tenho é que elas não sabiam muito bem onde elas estavam se metendo. A coerência de Noé foi poderosa para salvar a família do juízo, mas não para substituir a decisão pessoal de cada filho. Qual a tua decisão? Você está hoje no Evangelho porque um dia essa foi a decisão do seu pai, da sua mãe, ou porque essa é a tua decisão? Noé foi justo, íntegro, obediente em uma geração corrompida. E a arca é prova disso. Mas a Bíblia nunca disse que os filhos de Noé tinham o mesmo nível de revelação que ele. Apenas estavam debaixo do mesmo teto. Você já parou para pensar que a igreja que você congrega, que o lugar que você frequenta está cheio de pessoas que estão apenas debaixo do mesmo teto? Isso não quer dizer que estão tendo a mesma experiência com Cristo. Isso nos preserva muito de frustrações, de achar que estamos todos no mesmo ambiente, estamos todos debaixo da mesma revelação, não. E aqui há um princípio espiritual profundo. Não existe retidão herdada. Retidão você não herda. A fé só sobrevive quando ela é uma escolha pessoal. Qual a tua escolha? Viver pela fé, pela obediência ao Senhor, ou continuar conduzindo as coisas do teu jeito? Cã olhou e expôs, Sem e Jafé cobriram e honraram. Né? E quando eu falo de honra, não é essa honra que transformaram em bajulação. Eu estou falando de como igreja a gente entendeu o que é cobrir um ao outro. O que é o cuidado que a gente tem com o corpo de Cristo. Eu encontro alguns pastores conhecidos no Brasil, que eu conheço, que estão na internet falando mal de outros pastores. Eu falo assim, irmão, você não está entendendo o que você está fazendo, você não está contribuindo com o evangelho. Ah, mas fulano de tal, eu falei, cara, essas coisas não se resolvem num vídeo no YouTube. Você não contribui em nada com o evangelho falando mal de outro pastor publicamente. Filhos não podem ser transformados pela perfeição dos pais, mas pela forma que definem viver pessoalmente a fé que abraçaram. A gente tem que ter consciência disso. Todos os dias eu falo para os meus filhos, o que eu estou vivendo com Deus sou eu. Vocês têm que ter a vida de vocês com Ele. Vocês têm que construir a história de vocês com Ele. E eu tive uma experiência, acho que foi o ano retrasado, quando eu vim aqui ao Japão do Caio, né? Foi o ano retrasado. Eu estava 2 semanas para vir para cá, 2 semanas já com passagem comprada, com tudo. Eu estava pregando em Florianópolis. O Caio me liga no final de semana, num sábado, e falou, pai, tá saindo sangue do meu ouvido. Eu falei, filho, não é nada. Vai no pronto-socorro. Ele foi no pronto-socorro, voltou para casa. Chegou no domingo, eu estava indo em Florianópolis, ele me liga, sangrou de novo. Eu falei, bom, então marca o médico na segunda-feira. Eu chego segunda-feira de Florianópolis, chego em casa, estava eu e a Leila. Quando a gente chega em casa, o Caio tinha ido no médico, ele entra pela porta de casa, o cara não estava roxo, ele estava azul. Com uma cara que tinha visto um fantasma. Eu falei, que foi, filho? Eu achei que não era nada, por isso que eu falei para ele sozinho no médico. Quando ele entra, ele fala assim, o médico falou que eu tenho
um tumor no ouvido e preciso fazer uma cirurgia urgente. Eu não tenho plano de saúde, né? A minha perna, ela tremeu na hora, assim, e eu fiz uma cara assim, eu falei, vou me manter. Eu falei, filho, não deve ser nada. Eu falei, pai, que não deve ser nada, o cara viu o exame na minha frente, eu tenho que operar em 1 semana. Daí ele entrou, eu fiquei mudo. Eu falei, não vou abrir a minha boca para expressar dúvida, medo. Eu falei, senhor, a única coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, cancelo a viagem para o Japão? Foi a única pergunta que eu fiz. E o senhor falou assim para mim, não cancela. Ouvi, claro. Daí sento com a Leila e falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Tenho certeza que vai dar tudo bem. Ela falou, por quê? Porque o senhor falou para não cancelar a viagem do Japão, ele vai cuidar disso. Ele jamais me mandaria com um problema aqui. Eu sei que eu saí, e graças a Deus a Leila entendeu, porque para mim já foi um desafio fazer isso. Parecia que eu estava sendo negligente com meu filho. Eu saí de viagem, a viagem mais longa da minha vida. Chorava no avião sozinho. Vocês sabem que é a viagem do Brasil para cá. Você fica no avião 14 horas, você não aguenta mais ver os vídeos que tem lá dentro. Você não sabe mais o que você faz para passar o tempo. Só que a minha cabeça estava onde? E ele tinha acabado de operar. Eu saí para ir pegar o avião, ele com a cabeça toda enfaixada. Chorei, triste. Cheguei aqui. 2 dias depois que eu estava aqui, o Caio me manda uma mensagem que tinha saído o resultado do exame. Era um tumor benigno, não tinha nada, ele estava super bem. Daí eu entendi, se eu tivesse perdido. E foi a viagem mais marcante até aquele momento para o Japão, né? No último dia da viagem, eu fui num culto em Tóquio. Foi quando eu conheci o pastor Bungo. Eu tô dentro do culto, tudo em japonês, não tinha tradução, não tinha nada, eu não entendia nada, mas eu senti a presença de Deus lá dentro. E foi ter a apresentação de uma criança. Daí o pai chega com a criança lá na frente e começa a falar um monte de coisa, e no meio das coisas que ele falou assim, Kiko. Daí eu olhei pra Mieko, foi a Mieko que estava do meu lado, eu falei assim, ele falou Kiko? Daí ela falou assim, falou. Eu falei, bom, o que é Kiko? Ela falou assim, é o nome da criança. O nome da criança é Kiko? Kiko é meu apelido. Kiko é a maneira que as pessoas me chamam na minha intimidade. Minha esposa, meus filhos. Eu falei, qual que é a chance de você estar num culto no Japão, a criança vai ser apresentada e ser chamada de Kiko? Daí colocou os dois kanji na tela do telão com o nome Kiko. E eu falei, o que significa Kiko? E a minha falou pra mim assim, coração alegre. Cara, a hora que ela falou isso, eu abaixei a cabeça e o Espírito Santo falou assim, é assim que eu vejo o teu nome. Sou eu que alegro a tua vida. E daí eu ouvi o Espírito Santo falou, claro, eu quero te agradecer por ter entrado naquele avião chorando. Porque sempre vai ser eu que vou gerar alegria na tua vida. Na tua obediência tem alegria. Irmãos, mas eu chorei naquele culto. Eu ando de moto, né? Eu tenho uma moto, quando eu cheguei em casa eu mandei fazer um capacete e gravei o kanji. Os 2 kanji de coração alegre. Essa é a minha marca, coração alegre. Toda vez que a tristeza tenta chegar, eu falo assim, não, eu sou coração alegre, é meu nome. Mas o que eu queria contar dessa história? Eu volto do Japão feliz com tudo que tinha acontecido, sabendo que o meu filho estava bem. Eu estava contando para vocês da apóstola Marina que caminha comigo, é uma pastora de 72 anos que me chama de pai, uma filha espiritual. E ela estava em Campos do Jordão, que é do lado de Taubaté, né? Na casa dela lá. Ela falou assim, apóstolo, vem aqui tomar um café comigo, queria ver com você, tô com saudade, traz o Caio para eu ver como ele tá. Daí foi eu, a Leila, o Caio e a Bruna tomar café com ela. Quando a gente chega na casa dela, eu não tinha nem tido tempo de conversar direito com eles. Quando a gente chega na casa dela, na mesa assim do café, ela vira pro Caio e fala assim, Caio, eu quero ouvir você. Seu pai vai ficar quieto, aquele jeitão dela, né? Sua mãe, eu quero ouvir você. Conta pra mim como foi essa experiência da cirurgia. E daí o Caio começa a falar e fala assim, sabe, pastora, o dia que eu recebi a notícia foi um baque pra mim. Eu pensei que eu fosse morrer. E eu lembro que eu entrei em casa, falei com meu pai e fui direto pro meu quarto. E eu não vi mais nada, porque ele foi pro quarto dele, fechou a porta e eu tava administrando a notícia. E daí ele falou, eu ouvi ele falando a primeira vez, contando pra ela, ele falou assim, quando eu entrei no quarto, eu ouvi Deus falar comigo, até hoje você andou na fé do seu pai. Agora chegou o tempo de você ter a tua experiência de confiar em mim. E ele falou isso na mesa pra ela.
E ele falou assim: eu vi muitas vezes na vida meu pai passar muitos problemas. Ele enfrentou todos eles orando e continuou. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu confio no Senhor. E entrei na sala de cirurgia super tranquilo. Eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Irmãos, quando eu vi o meu filho naquela mesa contando aquilo, eu falei assim: não tem jeito de você construir isso sozinho. É como se o Espírito Santo falasse para mim: tá vendo? Eu tenho que ter a minha experiência com cada um deles. Não tem jeito de um pai construir isso. Cada um de nós tem que ter uma experiência pessoal com ele. Não tem jeito de você surfar a onda do teu pai. Não tem jeito de você surfar a onda do seu pastor. Você tem que ter a tua própria revelação do Espírito, porque é isso que te sustenta no dia difícil. É isso que te mantém de pé quando tudo der errado. Tem dia que não funciona a palavra da esposa, tem dia que não funciona a palavra do pastor, é você e Deus. Porque Ele é a porta, tem um lugar que é só você que passa. Então nós precisamos entender como família as nossas responsabilidades. Nós precisamos entender como família que quando tem um desenho aqui construído, você luta por esse desenho porque você está ensinando algo com o teu testemunho, mas você não tem como ter o controle do que vai acontecer com quem está vendo. Mas você tem uma responsabilidade. Deus te deu um casamento para preservar. Deus te deu um papel bíblico de mulher que você tem que cumprir. Porque você está modelando. Como uma pastora, a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba. Se você é uma pastora, é mais do que o que você prega. Qual a sabedoria que você tem na construção do seu relacionamento com o teu esposo? É isso que os teus filhos espirituais e naturais vão estar vendo. É isso que nós demonstramos. Meu pai foi alguém que lutou pelo casamento. Eu perdi minha mãe faz 3 anos. Eu posso dizer, meu pai está com 82 anos. Eu vi a vida inteira aquele homem lutando. Lutando, que eu falo, ele tinha um casamento incrível, viviam super bem. Mas eu falo assim, quantas vezes eu vi meu pai abrindo mão das vontades dele para servir minha mãe? Nos últimos anos dela enferma, para baixo, para cima, você parou a vida para cuidar dela. É o que eu falo, eu tenho um referencial muito alto, eu não tenho possibilidade na minha vida de errar. Como que eu vou cuidar da Leila menos do que eu vi meu pai cuidando? Eu tenho um exemplo, eu não tenho desculpa diante de Deus. Porque quando um pai modela, ele deixa o filho indesculpável. A história de Noé, ela nos mostra a responsabilidade dessa palavra que é a coerência. A coerência cria trilhos, mas não força o trem a seguir. A coerência cria trilhos, mas quem define seguir são os nossos filhos. Você está entendendo que eu estou tentando aqui deixar bem clara a responsabilidade? Porque isso, ao mesmo tempo que nos traz responsabilidade, nos tira um monte de culpa. O dilúvio tratou todo o mundo externo, mas não do Adão interno. As circunstâncias que nós passamos na nossa vida definem muitas coisas externas, mas só nós sabemos até onde a gente permite Deus tratar por dentro. Eu conheço pessoas que falam assim: nossa, eu passei tanta prova. Você pode ter passado um monte de prova e só ter ficado uma pessoa mais desgastada e mais amargurada. Quem define se a prova vai transformar é você. A mesma prova que eu passei na minha vida por 10 anos nos problemas que eu enfrentei na minha empresa, me fizeram um cara que aprendeu a depender mais de Cristo. E essas mesmas provas na minha irmã produziram dela um distanciamento da igreja. Ela culpa a Deus, ela falou assim: Deus falhou com a gente. Meu pai é um homem de Deus, meu irmão é um homem de Deus e Deus deixou uma empresa quebrar. Para mim, Deus me quebrou. Para que Cristo pudesse ser formado. Para ela, o alvo era a empresa. Então, é o que eu estou falando, a mesma prova. A mesma prova. O juízo não cura a queda, só a redenção pode fazer isso. Então, sem uma aliança interna, a história sempre vai se reiniciar com os mesmos problemas. Foi o que aconteceu na família Adão. Deus zerou a conta para retomar a humanidade, mas como não teve uma transformação interior, Cã foi a semente que corrompeu e os mesmos ciclos de pecado se transformam. Se nós hoje ouvimos essa palavra e decidimos por uma transformação interior, a gente rompe um ciclo. Agora, se a gente ouve e sai do mesmo jeito, continua, se repete. Nada no reino de Deus começa do lado de fora.
Toda transformação externa acontece primeiro de uma vida que é gerada internamente. E aqui eu quero, já para caminhar para o fim, explicar para vocês que o novo pacto, a nova aliança, tem como base as realidades espirituais. Por isso que a Bíblia fala assim, o Jeremias profetiza, olha, vai haver um tempo que as leis vão estar impressas no seu coração. A lei era só um parâmetro para nos conduzir a uma realidade espiritual. Tudo que aconteceu no antigo pacto de forma visível, as batalhas, as guerras, os milagres, eram sombras de realidades espirituais que hoje nós vivemos no novo pacto. Então nós precisamos entender que tudo que é visível nos tem uma lição de uma realidade invisível. Mas o que vale é o invisível, porque o que é visível vai passar. Olha que loucura! O que você está vendo não é real. O que você não está vendo é real. Agora, o que está vendo é só um desenho para que você possa entender o que você não vê. É como se fosse o projeto e o espiritual é a consumação. Então, como que eu leio um projeto? Alguém aqui já trabalhou com construção civil? Você vê uma planta em 2D e você tem que entender como vai ficar aquilo lá em 3D. Sim ou não? Vamos pegar um exemplo de algo natural que Deus deu na vida do homem que tem um princípio espiritual poderosíssimo. A gestação de uma criança. Para uma mulher grávida é fácil isso entender. Quando você faz a festa do seu aniversário? No dia que você foi gerado ou no dia que você nasceu? Ué, mas por que você faz o dia que você nasceu? O dia que você foi gerado não foi o dia que você veio à vida? Agora, o dia que você nasceu foi o dia só que o pessoal te viu, mas você já estava lá. Agora, a gente faz a festa pro dia que você apareceu publicamente ou no dia que você foi formado? Agora, olha que interessante. A gente celebra o dia que a gente se tornou visível, não o dia que a vida aconteceu. Até porque a gente tem dificuldade de saber, né? Quem vai perguntar para pai e para mãe, que dia foi que eu fui formado? Não quero saber, pai, não me conta essa história. Mas o fato é que no dia que você foi fecundado, a vida eterna que você já existia em Cristo se manifesta e já está contando. Só que desse momento até você se expressar, passam-se 9 meses. Um processo totalmente invisível. Ninguém te vê, ninguém sabe o que você está sofrendo, você não tem condições de se expressar, você não tem condições de falar. É um processo solitário, a única coisa que você sente é a sua mãe. Você ouve de longe a voz sem conseguir discernir, mas ali tem um monte de coisa acontecendo. A vida está sendo formada, o corpo da mãe está sendo transformado, tem dor, tem sofrimento e a vida acontecendo. Tem como você orar e falar, Deus, antecipa esse processo, 9 meses é muita coisa, eu estou disposto a ter esse filho, mas vamos fazer ele em 6. Tem como você antecipar o processo de Deus de formação da vida? Agora, como que você acha que funciona a formação da vida de Cristo em nós, que é uma realidade espiritual? Ela tem todo um paralelo com a formação de uma criança no ventre da mãe. Esse processo de Cristo ser formado em nós é interno, não é visível. Cristo não é formado em mim no momento que eu estou pregando publicamente. Ai, que bênção que é o pastor, a pregação que ele fez lá na conferência, tinha 10 mil pessoas. Cara, o processo de Cristo ser formado é na dor. É na dor, é na deformação da tua imagem, é na cruz. É quando ninguém está vendo, é quando sozinho as coisas estão acontecendo. E daí tem um momento que você expressa publicamente esse Cristo que foi formado internamente. Não deveria ser o momento da festa, o momento que você expressa, mas o momento que a vida foi gerada. Quantos de nós, às vezes, estamos passando por situações na nossa vida que a gente não entende, a gente sofre, a gente pede para Deus interromper, mas ali está acontecendo o maior milagre, que é Cristo sendo formado em nós. Por falta de compreensão, a gente quer interromper, a gente quer antecipar, a gente quer encurtar, mas é ali que Deus está nos formando em Cristo. Ou melhor, que está formando Cristo em nós. É um processo de amadurecimento. Tudo que vocês passaram ao longo da vida fez parte desse processo para a gente estar aqui hoje e ter uma clareza maior do que é o Evangelho, do que é Cristo. Tudo que vocês passaram nos últimos anos, Deus não tem acaso. Nisso Cristo está sendo formado, a gente vai ter uma visão mais madura que nos prepara para um momento específico do que Deus tem. Jesus esperou 30 anos. Quantos acham que Jesus com 25 anos era muito mais maduro e capaz do que qualquer um aqui?
Com 12 anos ele já estava dando aula no templo. Mas ele esperou 30 anos. Hoje o moleque se converte, no dia seguinte ele está no YouTube bancando de pastor, dando pregação e chamando todo mundo de errado. A gente vive um tempo que as pessoas não sabem mais esperar. Há um processo de formação espiritual de Cristo em nós, para uma manifestação pública. E eu percebo que algumas pessoas que estão entendendo como as coisas acontecem no Espírito, Deus está num processo de trabalhar. Deus está trabalhando um povo, levantando uma geração de homens e mulheres que vão ser resposta para uma geração imatura. Gente que está sendo formado no secreto. Gente que está aprendendo, apanhando em silêncio. Mas que está sendo formado de uma forma madura para se tornar uma voz nessa geração. E tenho certeza que alguns de vocês fazem parte disso. Porque Deus sabe como nos construir no secreto. O nosso negócio não é a batalha pública. Mas quando Golias se levanta, você está pronto. Porque sozinho você já venceu um leão. Sozinho você já matou o urso. Daí você olha e fala assim, já matei leão e urso, isso daí com uma pedra de roubo. E é verdade. Você vai ficando cada dia mais confiante nesse Deus que você serve, que você ama. Você entende qual é o sentido da tua existência. Então nós precisamos entender que esse amadurecimento, ele começa a partir da vida em família. Nós precisamos estar atentos com a realidade da nossa família. É na nossa família que essa verdade se torna madura para ser expressa publicamente. Eu quero orar nessa noite por cada família que está aqui. Eu quero orar para que tudo que eventualmente possa ter acontecido de errado na nossa movimentação, a gente possa conseguir virar para a página e falar, não é se culpar. O que eu faço daqui para frente com a palavra que eu estou recebendo hoje? Para quem tem filho menor, é uma bênção que está ouvindo hoje, ter clareza da nossa responsabilidade. Para quem tem filho maior, pode ser que você tenha que chegar e falar assim, quero te pedir perdão por algumas coisas que eu não tinha entendido, que está ficando claro para mim hoje. Sempre dá tempo de pedir perdão. Um pedido de perdão pode ser uma cura na vida de um filho. Às vezes a gente se coloca numa posição de pai que não precisa. Às vezes a gente falhou na coerência, falhou em modelar. E a mesma coisa os filhos, que às vezes tiveram um trilho preparado e escolheram outro caminho. Falam, pai, me perdoa. Essa humildade, a reconciliação do coração dos pais aos filhos. Primeiro é dos pais aos filhos e depois dos filhos aos pais. Para aquilo que Deus tem para fazer nessa nação. Eu vou te falar uma coisa, Deus não tem como produzir avivamento no Japão se não começar por uma cura das famílias. Porque uma das coisas que está mais destruídas no Japão são os ambientes familiares. Mais que qualquer outra nação. Porque vivem uma aparência, as mulheres sofrendo, os homens quietos, essa cultura que eles são fechados, não expressam, mas muito sofrimento dentro do ambiente familiar. Então nós, como brasileiros que estamos aqui, precisamos entender que se a gente quer ajudar esse povo que a gente ama, tem que começar a que isso seja verdade na nossa família. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos orar? Amém. Se coloque de pé.